Olá, irmãos. Essa semana, como cristãos, temos a oportunidade de relembrar os últimos dias de Cristo aqui na Terra, culminando com os eventos finais da sua morte e ressurreição. Começando nesse domingo, olhando para o evento que tornou-se conhecido como a entrada triunfal do Senhor em Jerusalém. Esse evento encontra-se registrado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 21, versículos 1 a 11. Acompanhe comigo a leitura. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que aí está diante de vós, e logo achareis preso uma jumenta, e, com ela, um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi! Bendito o que vem em nome do Senhor! Hosana nas maiores alturas! E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é esse? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Esse texto, irmãos, que mostra uma bela imagem do Senhor sendo recebido com glória, com adoração, com louvores nos portões de Jerusalém, apresenta um cenário de uma longa peregrinação partindo de Jericó. Nós vemos isso em Mateus capítulo 20, versículo 29, e atravessando todo aquele caminho até os portões de Jerusalém. A primeira coisa que chama a atenção nesse texto é o envio de Jesus, de 2 de seus discípulos, para recolherem um certo animal, um jumentinho. O Senhor Jesus diz que isso é para que se cumprisse uma profecia. Profecia essa que se encontra registrada em Zacarias capítulo 9, versículo 9. O seu rei está vindo, o seu rei vem aí, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. O Senhor Jesus, de alguma forma, alguns poderiam pensar por algo premeditado, combinado, por uma soberania e compreensão divina, por uma disposição própria do dono desse animal, mas o Senhor sabia que, a partir do momento em que os discípulos dissessem o Senhor precisa deles, o dono daquele animal disporia esse jumentinho para o cumprimento dessa profecia. O Senhor Jesus se apresenta na entrada dessa cidade, montado sobre esse animal. E diferente de um rei conquistador clamando para si a cidade, com espada em punho, num cavalo de guerra e grande armadura, como um grande general de guerra se aproximando para conquistar, a imagem de Zacarias, evocada aqui por Mateus, sugere um rei que traz a paz. Ele vem montado num jumentinho, humilde, como o texto bíblico sugere. O rei da paz se aproxima da cidade. Os discípulos fazem exatamente tal como foi dito. A multidão que o seguia começa a dispor as suas próprias vestes, dispor os seus tecidos, coloca como que um grande tapete vermelho para receber o rei na cidade. E no meio de toda aquela festa, no meio de toda aquela alegria, todos os seus discípulos e aqueles que o acompanharam desde Jericó, exaltando ao Senhor, chamando-o de filho de Davi, reconhecendo a sua messianidade, o seu reinado. E veja, diferente de outros momentos do Evangelho, quando alguma pessoa parecia sugerir que o Senhor Jesus era o Messias, e o Senhor Jesus adotava o tom de não conte isso para ninguém nesse momento. Essa não é a hora para isso. Agora as pessoas clamam e dizem, é o filho de Davi, e o Senhor Jesus recebe toda essa exaltação e toda essa declaração, porque de fato ele é o rei prometido.
ele é o filho de Davi. Ele é aquele que tem poder e que traz a paz e a redenção para aquele povo. O texto bíblico segue e diz que ele é bendito e que Deus deve ser louvado, hosana às maiores alturas. A Bíblia diz que, chegando na cidade, a cidade de Jerusalém se alvoroçou. É importante, irmãos, termos em mente que há dois grupos aqui distintos. Há um grupo que conhece a Cristo, que viu os milagres de Jesus, que ouviu os ensinos de Jesus e o tem acompanhado ao longo de toda essa jornada até Jerusalém e que aqui celebra a chegada do rei na cidade. E há um outro grupo que está dentro da cidade, vendo aquela cena. Alguns talvez tenham ouvido algo a respeito da fama do Nazareno, outros estão curiosos, outros com medo do que pode acontecer a partir dali, medo talvez do próprio Império Romano. A cidade alvoroçada, eles dizem: quem é esse? Quem é esse que se aproxima dos nossos portões, num misto de grande glória, fervor, montado num jumentinho? Quem é esse, seguido por uma multidão, que chega às portas da nossa cidade, que provoca reações tão adversas, adoração e clamores, temores e inquietações? Quem é esse? As multidões que o seguem declaram: ele é o profeta Jesus, de Nazaré da Galileia. Para aquele povo, muitos ali presentes, que estenderam as suas vestes, que clamavam e diziam: é o filho de Davi. Para muitos deles, não estava tão claro ainda o que aconteceria nos próximos dias, o preço que o Senhor Jesus pagaria por cada uma delas. Para muitos deles, aquela entrada triunfal seria uma entrada definitiva. Para muitos deles isso não estava absolutamente claro, mas fato é, aquele rei que entrou naquela cidade, entrou para morrer pelos pecados, tanto daqueles que o seguiram e o adoravam, como daqueles que, alvoroçados, queriam saber: quem é esse que entra aqui? O rei entrou naquela cidade para inaugurar o reino. E uma vez naquela cidade, o reino inaugurado, nos encontramos diante desse mesmo Deus, do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Paz, na mesma situação que esses dois grupos que vemos exposto no texto. Podemos olhar para Cristo, para tudo o que Ele fez, para tudo o que Ele faz. Podemos olhar para toda a adoração proclamada ao Filho de Davi, ao Messias prometido. Podemos olhar para tudo isso e perguntar: quem é esse? E diante da resposta efetiva, esse é o Filho de Deus. Ele é o profeta prometido, aquele semelhante a Moisés. Ele é aquele que morreu pelos meus e os seus pecados, que ressuscitou e está vivo. E diante da resposta do quem é esse, eu posso entregar minha vida completamente a esse rei, me apropriar da sua justiça e desfrutar de um relacionamento de paz com Deus. Ou talvez uma semana como essa, em que relembramos os eventos centrais que culminam na Páscoa, podemos simplesmente nos contentar em ficar alvoroçados com isso tudo. Talvez com medo, talvez com dúvida, talvez inquietos, mas sem definitivamente estabelecemos com clareza uma posição a respeito de quem esse rei que se aproxima num jumento de fato é. Eu quero convidar você a, com muita atenção, olhar para esse texto, olhar para o rei que se aproxima dessa cidade, para o que ele fará naquela cidade, por amor daquelas pessoas, por amor de nós. Medite nisso, considere que esse rei, ele está vivo e reina sobre tudo, sobre todos e eternamente. Que Deus abençoe a sua vida.